Boa noite, eu sou a Índigo, a pessoa que conduz os encontros aqui no Fricções, Clube de Escrita Queer, e quero dar as boas-vindas a todos. E hoje o tema que eu trouxe é sobre se perder. Eu estava relendo um livro da Rebecca Solnit, que é uma feminista lá dos Estados Unidos, e que se chama Guia de Campo para Perder-se. Que são ensaios, assim, que ela fala do se perder, né? Tanto geograficamente quanto de uma maneira mais metafórica, digamos assim. Ela vai bastante para pro metafórico, na verdade, né? E, é, e a ideia que eu queria trazer é justamente essa, assim, de quando a gente se perde, não só geograficamente num lugar, que é cada vez mais raro, na verdade, né? Porque a gente tem o celular, que é muito difícil a gente se perder hoje em dia em algum lugar, porque a gente tira o celular, acha o mapa e se encontra. Mas, mas também o perder-se é um pouco de si, às vezes, o se perder no tempo, numa nostalgia, numa saudade. Aqui em Florianópolis, ontem foi o primeiro dia que fez mais frio, assim, tava muito quente até então ainda. E aí, sempre quando vem esse frio de outono, assim, eu sou acometida por uma nostalgia que eu não sei da onde que vem, mas é certo que acontece, assim. Os primeiros dias desse friozinho do outono sempre me dá essa nostalgia. E eu fiquei muito tempo meio perdida nos pensamentos ontem, assim, lembrando de coisa, lembrando, meio tipo, meio triste, meio saudosa, enfim. Eu vou compartilhar minha tela, daí a gente vê as citações que eu trouxe, etc. Então, perder-se. Essa primeira é da Rebecca Solnit, que é essa autora que eu falei. Perder-se não era uma questão de geografia, mas de identidade, um desejo apaixonado até uma necessidade urgente, de não ser ninguém e ser qualquer um, de sacudir as correntes que te lembram quem você é, quem os outros acham que você é. Ela fala muito assim de um perder-se que você esquece de quem você é, você esquece. Todo mundo tem assim uma linha narrativa, né, das nossas próprias vidas, assim, aconteceu isso, depois aconteceu isso, a gente tenta dar esse sentido. E eu acho que esse perder-se que ela fala é quando você esquece um pouco disso e você fica absorto completamente no presente, que eu acho que é um pouco o que ela fala na próxima citação. Perder-se, uma entrega voluptuosa, perdida em seus braços, perdida para o mundo, completamente imersa no que está presente, de modo que tudo ao redor desaparece. Essa aqui é do Thoreau. Só quando estamos completamente perdidos começamos a apreciar a vastidão e a estranheza da natureza. Só quando perdemos o mundo começamos a nos encontrar. O Thoreau, ele foi um escritor que morou no século XIX, ele morava numa floresta, morou um ano numa cabana, numa floresta, e ele falava do se perder literal, né? Porque ele todo dia saía para caminhar justamente com o objetivo de se perder, porque era quando ele achava que era quando ele começava a prestar mais atenção no que estava ao redor dele, porque ele tinha que achar o caminho de volta, então ele tinha que prestar atenção nos detalhes, né? Da onde ele estava vindo, enfim. Ele gostava de se perder, assim, de propósito. E aí, da Clarice Lispector, é difícil perder-se, é tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar. Mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. A Clarice Lispector, ela tá falando, eu acho que mais no sentido que a Rebecca Solnit fala, né, desse perder-se metafórico, assim, de se perder. A Rebecca Solnit, ela fala de uma maneira muito positiva desse perder-se, assim, né, de você não ter essa. ah, Enfim, não sei. Vou ler aqui o que eu reescrevi do resto. Peraí só um pouquinho. Ao perder-se que acontece sem querer. Um desvio, uma distração, um momento em que você levanta os olhos e não reconhece mais onde está. Mas dá para escolher se perder? Em um beijo, em uma cidade estranha, em uma conversa que dura até de manhã, em um corpo, em uma música, em uma versão de você que ainda não tem nome. Quando o mundo fica maior que o seu mapa, o desejo de não ser ninguém por um momento.
A entrega voluntária, a imersão total no outro. A saudade, a distância, o que não se alcança. Que nem eu estava ontem, assim. O desconhecido como matéria-prima do artista. Que eu acho que criar tem muito disso, né? Você meio que se perde no que você, na sua obra, no que você está criando. Se você tá escrevendo, parece que o mundo some. Você está naquela coisa, assim, só da história. Escreva a partir de um perder-se, pode ser literal ou não. Pode ser um momento em que você se perdeu de si mesmo, alguém em quem você se perdeu, um lugar, uma situação, um instante que você deixou de ser quem era antes e o esforço de se achar depois, e o que você encontrou. Tava pensando também esses dias, assim, como quando eu era mais nova, eu era tão corajosa para algumas coisas que hoje eu não sou mais, assim. Eu fiquei pensando, quando é que eu perdi isso? Será que eu consigo recuperar isso de alguma maneira? Né? Tipo, umas coragens, assim, que hoje em dia eu sou mais, não sei, tenho mais medo das coisas, de algumas coisas, assim. É, então é isso, às vezes a gente perde coisas que a gente era e reencontra depois. Às vezes a gente nem nota que perdeu, vai ver, né? Vai muito tempo depois vai perceber que eu era assim, agora não sou mais. É, ou então também vocês podem falar de um perder-se mais literal mesmo, alguma vez que vocês se perderam em uma cidade, em um bairro. É, eu não viajei, eu nunca viajei muitas vezes sozinha, mas as duas vezes que eu viajei sozinha, eu gostava que foram para cidades grandes, assim, eu gostava de alugar uma bicicleta e sair andando, assim, sem saber onde é que eu estava indo, porque eu acabei descobrindo lugares muito legais nesse jeito, assim, de só andar de bicicleta e ir prestando atenção onde é que eu estava. E achei restaurantes ótimos, assim, enfim, essa coisa do se perder sempre traz umas surpresas, eu acho, pra gente, né? A gente tem que estar disposto se você está disposto a se perder, eu acho que vem essa coisa da surpresa sempre também. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, acho que não. É isso. Eu vou deixar, agora são 7h10, a gente pode voltar umas 7h30, eu vou deixar nesse slide aqui. E eu chamo vocês, tá? Não precisa ficar olhando o relógio que quando der 7h30 eu chamo vocês de volta, tá bom? Até mais. Peraí. Ai, deixa eu parar de